Olá, meus alunos do quinto ano, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, estamos aqui para mais uma aula de geografia. Na semana passada tivemos a aula de história e agora vamos ter geografia, né? Começando um assunto novo sobre a população brasileira. Mas antes eu gostaria de ver com vocês um provérbio, né, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Provérbios, capítulo 11, né? Versículo 12, que diz o seguinte: o que despreza ao próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este se cala. Então, esse provérbio aqui nos mostra, né, que nós devemos cumprir assim o mandamento do nosso Jesus Cristo, devemos amar o nosso próximo, né, como a nós mesmos, né, e diz o versículo, não devemos desprezar ninguém, né, nem independentemente, né, da cor da pele, né, do tamanho, dos aspectos físicos, né, devemos estar amando o nosso próximo como a nós mesmos, não desprezando, né, como a palavra de Deus nos ensina que nós acabamos de ler. E isso tem a ver com nossa aula de hoje, né, porque vamos falar sobre a população brasileira. E a população brasileira, né, ela é uma população, né, muita diversidade. Né, temos muitos povos, né, de outros lugares que vieram para o Brasil, e assim fez com que a população brasileira tivesse uma grande diversidade. Mas para analisar essa grande diversidade, primeiro a gente vai voltar, né, lá no passado, no ano de 1500, quando os portugueses, né, chegaram aqui ao Brasil. Mas antes disso eu vou compartilhar aqui com vocês um slide. Então, né, como nós podemos ver aqui nessa imagem, a população brasileira ela é bastante diversificada. E a população brasileira ela teve a sua origem, né, de sua formação em três grupos diferentes de etnias, né, os índios, os negros e os europeus, principalmente os portugueses. Esses três grupos, eles são a base da nossa população, né? Com o passar dos anos, vieram outros povos para o Brasil, como japoneses, como libaneses, chineses, pessoas de outras etnias, de outros grupos populacionais, aumentando assim ainda mais a nossa diversidade. Mas os três principais que formaram a nossa sociedade foram os indígenas, os negros, os africanos e os europeus, principalmente os portugueses. Então é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Aí nós temos 2 pontos, mas na aula de hoje nós vamos aprender o primeiro ponto. O segundo ponto a gente vai deixar para outra oportunidade. A gente vai ver como se formou, né, essa sociedade, a população brasileira, e as consequências que essa formação tem para nós hoje. Né, as consequências que esses povos, esses três principais povos, eles deixaram para nós. Então, vou falar a vocês as três principais etnias, né, que formaram a sociedade brasileira, né, foram os europeus, né, somente os portugueses, os indígenas, que já viviam aqui no território, né, e muitos, hoje existem pouquíssimos indígenas em relação ao que existia no passado, e os negros, né, que também vieram para o Brasil, né, mas esses foram trazidos forçadamente para trabalhar como escravos, né, da África. Então, eles vieram da África para o Brasil para trabalhar como escravo. Então, a gente vai ver as características e as influências de cada um para nós hoje. Primeiro, os indígenas, né? Então, vou ler aí. A colonização deu início a um sistemático processo de genocídio dos índios brasileiros, que passa a ser perseguidos, expulsos de suas terras, escravizados e mortos ao resistir. Então, quando os portugueses chegaram aqui no
no Brasil, né, eles, né, tiveram aquele primeiro contato com os índios, só que depois eles quiseram, né, escravizar os índios, né, para trabalhar na agricultura, né, e na pecuária. Só que os índios brasileiros, eles muitas vezes eles fugiam, né, das fazendas, né, ele era muito difícil eles ficarem, né, trabalhando como escravos. Eles eram conhecedores da área e fugiam. E também, né, vocês estão vendo a palavra genocídio. A palavra genocídio tem a ver com assassinato, né, com mortes. Então, os europeus, eles também, né, começaram a dizimar tribos inteiras, né, para poder estabelecer assim as suas terras, para poder plantar. Então, para isso eles tinham que expulsar, né, algumas tribos. E isso fez com que muitos índios lutassem e acabassem morrendo. E também por doenças, né, como diz aí. Além disso, foram dizimados por doenças transmitidas pelos colonizadores, contra as quais seu organismo não tem defesa. Com o extermínio de povos inteiros, sua cultura e idioma foram perdidos definitivamente. Então, por exemplo, na época, né, aqui no Brasil, muitas doenças que hoje existem não existiam, porque eram doenças que só existiam na Europa. E vieram para cá com os portugueses. Então, os indígenas, ao terem contato com os portugueses, acabaram, né, se contaminando com essas doenças e morrendo, porque os seus organismos não tinham resistência para elas, não tinham imunidade. Por exemplo, né, os índios morriam de gripe, né, hoje que é uma doença facilmente tratada, né, e sarampo, né, cachumba, que eram doenças que não existiam aqui no Brasil e foram trazidas pelos portugueses. Nem com isso, muitas tribos, né, que existiam foram completamente exterminadas, né, e suas culturas, seus idiomas, né, foram perdidos definitivamente. Hoje existem muitas tribos que existiam no passado que os pesquisadores, os historiadores, eles não têm conhecimento nenhum sobre elas porque foi praticamente tudo perdido, né, sobre elas. Então calcula-se que quando os europeus chegaram aqui, existiam 4 milhões de índios, né? Hoje essa população, né, não passa de 400 mil pessoas. Aí a gente pode ver os índios, né, as tribos que viviam aqui no Brasil, as principais tribos. Como vocês podem ver aqui, ó, na nossa região, predominava os índios caetés, né? Aqui na nossa região de Pernambuco, Alagoas, eram os índios caetés que predominavam, né, na nossa região. E as influências indígenas para a nossa cultura hoje, né? Então vejam só, algumas coisas, né, que os índios faziam, né, no passado e até hoje fazem também, nós incorporamos no nosso dia a dia. Por exemplo, o banho, né? O banho diário, ele é um hábito dos indígenas, não é um hábito que veio dos europeus. Muito pelo contrário, né? Os europeus morarem na Europa, onde o clima é mais frio, eles não têm esse hábito de tomar banho diário. Quem tinha eram os indígenas e nós herdamos, né, esse hábito dos índios. Algumas comidas também que nós consumimos hoje também são de origem indígena, né? Como milho, inhame, batata doce, mandioca, né, que se faz vários outros produtos. Também algumas palavras que usamos são de origem tupi, né? Não é do português, né, mas é de origem indígena, de origem tupi, e que nós incorporamos no idioma português, né? Se a gente fosse falar realmente a língua que falava, se os europeus não tivessem chegado ao Brasil, nós hoje falaríamos tupi-guarani, né? E não português. Mas alguns nomes como jacaré, tamanduá, arara, são nomes indígenas de origem tupi que foram incorporadas no idioma português aqui no Brasil. Também tem algumas árvores, né, como jacarandá, cajueiro, jequitibá, ipê. Também alimentos como pamonha, beiju, jerimum, mandioca, são tudo nomes de origem indígena que nós falamos no nosso vocabulário diariamente. Agora os africanos. Ó, como eu falei a vocês no início, né, os africanos eles vieram forçadamente para o Brasil, né, porque como os índios eles
não foram escravizados, né, os europeus não conseguiriam escravizar os índios, então eles tinham que trazer a mão de obra para trabalhar nas lavouras, principalmente da cana-de-açúcar e do café. Foi o que aconteceu. Os portugueses já tinham feito isso em outros lugares no mundo, né? E tiveram a ideia de fazer aqui no Brasil também. Não só os portugueses, mas também ingleses, espanhóis, fizeram isso em vários países do mundo, né? Escravizaram, né, negros, né, africanos para trabalharem nas suas fazendas. Então, os portugueses começaram a trazer os africanos para o Brasil, né? Então, vejam só, a presença da cultura africana também é muito importante na formação da identidade brasileira, né? A gente vê isso no nosso dia a dia. Os africanos foram trazidos pela força e obrigados a trabalhar como escravos. Essa migração forçada visava atender os interesses do mercantilismo europeu, que, para manter suas taxas de lucro, iniciou a exploração de mão de obra escravizada de diversos povos africanos. A gente pode ver aí esses lugares que estão circulados foram os locais de onde vieram a maioria dos negros para o Brasil, né? Por exemplo, aí Burkina, né? País hoje onde é Burkina, Nigéria, Congo, Angola e Moçambique. Um desses lugares foram de onde vieram os principais negros para o Brasil. Vale lembrar que nessa época a África era colonizada pelos países europeus, né, e cada país europeu ele tinha um pedaço do continente africano e eles escravizavam, né, cada um escravizava de acordo com o pedaço que tinha, né. Então calcula-se que vieram para o Brasil mais de 5 milhões de africanos. Mais de 5 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil. Aqui a gente pode ver esse gráfico mostrando o período e a quantidade de negros, né? Então, do início do século XVII até o final do século XVIII foram um período onde vieram mais negros para o Brasil. Que foi ali no início do século XVI, não vieram muitos, mas provavelmente no período onde o Brasil começou a plantar muita cana-de-açúcar, né, onde precisou bastante de mão de obra, foi o período que vieram bastante escravos para o Brasil. Sem contar os que morriam, né, durante a travessia África-Brasil, não conseguiam chegar, né, e morriam durante a travessia. Então, algumas influências africanas na cultura brasileira. A gente vai ter o samba, certo? O samba é o ritmo musical que é de origem africana. A religião também vai se destacar o candomblé, né, que é uma religião que veio com os escravos para o Brasil e hoje se difundiu em vários lugares, né, e tem adeptos de várias, tanto brancos como também negros. Palavras, né, que eles usavam, que se incorporaram no idioma português, como moleque, macaco, quindim, que é um doce. No esporte, a gente vai ter a capoeira, que é um esporte criado pelos negros, né, os africanos. E na comida, a gente vai ter a feijoada, certo? Que foi inventada pelos negros, né, quando eles viviam nas senzalas das grandes fazendas. Aqui a gente vai ter, só por curiosidade, os países portugueses, os países africanos hoje que falam português, certo? Então, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique são os 5 países da África que falam português. Então, o Brasil e Portugal não são os únicos países que falam português. Tem ainda esses outros 5 países aí na África e também vai ter um país lá na Oceania, né, conhecido como Timor-Leste. Esse país também foi colonizado pelos portugueses e fala português. E tem uma cidade na China que também foi colonizada, a cidade de Macau. Foi uma cidade que foi colonizada, né, por muito tempo, pertencia a Portugal. E lá o português também é um dos idiomas mais falados. Os europeus, né? Os principais europeus que vieram para o Brasil no início, né, do descobrimento e da colonização foram Portugal, né, os portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, né, até que o Nordeste teve um período holandês, e também a França.
Então, esses 4 países foram os principais países da Europa que vieram para o Brasil, né, que trouxeram as pessoas para o Brasil no período colonial brasileiro. E a influência europeia também é muito grande em nosso dia a dia, né? Por exemplo, a gente vê, principalmente no campo cultural e religioso, né? Por exemplo, muitas cidades brasileiras têm nome de santos, né? Por conta da religião, do cristianismo, o catolicismo romano, que era a religião predominante nesses países, né? A gente tem muitas cidades com nome de santo, né? São Paulo, São Luís, Salvador, até o nome da nossa cidade, São José da Coroa Grande. Toda cidade ela vai ter um padroeiro ou uma padroeira. Isso também é uma herança, né, religiosa dos europeus, certo? E a influência mais marcante dos europeus no nosso dia a dia é o idioma, né, onde nós falamos o português, que é um idioma que vem lá da Europa, né, somente de Portugal, né, que é um idioma, né, bastante parecido com o italiano e com o espanhol, que são idiomas que vêm do latim, assim como o português também vem do latim. A gente vê aí uma família, né, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, né, uma família lá em São Paulo que veio trabalhar, né, de italianos. Muitos italianos vieram para o Brasil no início do século XX, trabalhar nas lavouras de café, fugindo lá da guerra que acontecia na Europa, e vieram para o Brasil, né, trabalhar nas lavouras de café, principalmente na região sudeste do país. E além desses 3, né, hoje existem vários outros grupos que formam a população brasileira, como eu falei no início. A gente vai ter japoneses, a gente vai ter sírios, libaneses, né? Outros povos da Europa também vieram, como os alemães, né? Até lá em Santa Catarina tem uma colônia de alemães, né? Muitas cidades foram fundadas por alemães. A gente vai ter italianos, né? Como eu falei antes, também vieram para o Brasil, ingleses, né? Por exemplo, a cidade de Londrina, lá no Paraná, né? Tem a ver com Londres, né? Pequena Londres, Londrina, que foi uma cidade fundada por ingleses. Aqui a gente vê, né, o número de pessoas, de mais ou menos uma quantidade de pessoas, né, de outros países que vieram para o Brasil. A gente pode ver aí o período e a quantidade que vieram, né? Fora os que vieram e que não foram catalogados aí. Então, né, podemos ver aí, né, como se formou o povo brasileiro, né, os 3 principais povos, as consequências que esses povos eles trazem para a sociedade brasileira hoje. Né, a atividade da semana é responder a atividade das páginas 158 e 159 do nosso livro, certo? E depois, né, tirar uma foto e enviar para mim para arquivar, tá certo? Então, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, certo? Bons estudos, e que Deus os abençoe.